Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma etapa do nosso nivelamento em programação aqui do Web Academy Ensino à Distância, cara. Olha que bacana. Mais uma iniciativa aí do curso Web Academy que a gente já tem aí há alguns anos aí na UFAM. E agora a gente está rodando agora o nosso curso, levando ele a novos locais aí do universo. Pessoal, então a gente já está há um tempinho aqui, na última aula, só fazendo uma revisão rápida, a gente na última aula terminou de ver a parte da parte de revisão, das partes de condição de loops e tal, a gente observou bem aquilo ali. Agora a gente vai começar a ver um material que é relacionado a uma estrutura que faz muito uso dessa estrutura de loop. Normalmente a gente sempre associa algoritmos, né, e formas mentais de pensar a algumas estruturas de dados. Então, uma estrutura de dados que ela faz muito uso desse pensamento da repetição, do loop, da iteração, são os vetores, são os arrays que a gente chama. Então a gente vai ver hoje a parte deles e vai ver por que a string é tão importante ela estar ensinada ali por dentro desse negócio. E a gente vai rápido ver depois um material aqui sobre estrutura de repetição por contagem, que é o comando para, mas eu não vou entrar muito nele não, porque o comando enquanto ele faz tudo o que a gente precisa, tá? Então assim, eu só entraria no comando para se ele tivesse muito tempo disponível, mas é mais uma revisão, tá? Então a gente vai ver, passar mais aqui na parte de vetores e a gente depois a gente vai começar a falar de matrizes, tá? Aí para matriz eu não vou usar nenhum material daqui não, vai ser o que a gente vai falar aqui na hora, vai ser um negócio mais prático, tá? Usando exemplos e coisas que eu vou puxar aqui das aulas que a gente normalmente já dá. Os algoritmos de matrizes mais básicos, e a gente vai fazer brincadeiras assim, com matrizes e vetores juntos para a gente lembrar como é que a gente pode operar eles e os algoritmos mais importantes que a gente tem que lembrar quando a gente está falando dessas duas estruturas que a gente está vendo aí, tá? Então, vamos começando a ver aqui. A gente vai falar sobre introdução aos vetores, tá? E os vetores, assim, em livros mais antigos, vocês vão encontrar a nomenclatura estrutura de dados homogênea. Por que ela é homogênea, né? Nesses lugares a gente fala? Porque homogênea porque é tudo a mesma coisa, tudo igual. Então, são estruturas de dados onde você assume que todos os tipos que estão armazenados naquela estrutura são iguais. Então, arrays de inteiros, arrays de strings, arrays de booleanos, arrays de floats, arrays de números reais, então tudo igual, tá? Então essa é uma coisa importante que a gente tem que lembrar sobre os vetores. Mas a gente vai detalhar aqui, por quê? Tem linguagem de programação que não restringe isso. Algumas outras linguagens restringem, tipo, todos os elementos de um array, de um vetor, tem que ser do mesmo tipo. Outras não fazem restrição, tipo JavaScript é uma famosa que não faz restrição, TypeScript também não. Você pode ter vetor de um monte de tipo diferente lá. Ou então você pode dizer que você tem vetores de dois tipos. São esperados dois tipos naquele array. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, não são estruturas de dados homogêneas, tá? Isso é uma coisa já bem moderna que eu gosto de falar. Então, vamos lá, né? Por que a gente precisa de vetores? Primeiro, por que essa estrutura mental ela existe? Por que alguém pensou em fazer vetores, né? Primeiro é porque é o seguinte, às vezes a gente tem que manipular uma quantidade muito grande de valores. Muito grande eu falo assim, tipo, acima de 5. Acima de 5 já começou a ficar chato de ter que fazer 5 casos toda vez, tá? Então, às vezes você tem que fazer uma folha de pagamento, notas de uma turma, imagina, turma de 50, folha de pagamento de uma empresa, 1000 pessoas. Fazer uma medição aí de temperatura, entendeu? Você tem que fazer uma medição a cada 5 minutos durante um ano. Imagina quantas medições você vai fazer. Nossa, tá? Então é uma quantidade de dados muito grande. Então, quando a gente tem essa situação aí, a gente começa a ver que usar variáveis de forma individual já começa a ficar chato. Aí aparecem os vetores, tá? Então, assim, computacionalmente, o que é um vetor? É uma posição na memória do computador, tá? A gente vai falar muito de vetores, porque, assim, vetores e matrizes em tese é tudo matriz, tá? O vetor, ele é um caso especial da matriz. Ele é um nome que a gente dá para uma matriz que só tem uma dimensão, tá? Mas em tese são matrizes. A gente falando, assim, no conceito matemático, tá? Tudo é matriz. É a matriz de uma dimensão. A gente dá um apelido para ela chamado de vetor, mas é uma matriz, tá? Mas uma coisa mais engraçada ainda, dentro da memória de um computador,
a memória, a forma como a gente endereça a memória, não existe matriz, tá? É um vetorzão. Então a memória é um mega vetor, tá? A gente faz cálculos em cima dela. Pessoal, de onde vê essa ideia, entendeu? Dessa indexação da memória, tanto da memória principal quanto da memória secundária. É por causa da fita, tá? Os primeiros computadores eram fitas, era uma dimensão só. Aí as estruturas, tipo, de muitas dimensões, eram simplesmente estruturas abstratas, né? Fisicamente era só uma fita de uma dimensão que tinha todos os dados que estavam lá. É um negócio bem curioso. Tá? Então os vetores são um conjunto de posições na memória, identificadas por um único nome e visualizadas por índice. Então, assim, acho que a analogia mais correta, mais próxima da realidade é uma rua é um vetor. As casas são onde você... a casa tal, é o índice, é o endereço daquela casa, tá? Então, numa rua, essa rua aqui guarda inteiros. Eu quero saber o endereço, qual é o inteiro que está armazenado na casa. Aí tu tem que dar um endereço, da casa 3, da casa 2, da casa 1. Então, a partir de agora você precisa, você dá um nome para uma coleção de endereços que estão na memória. E é importante, né? Normalmente eles são contíguos. O que é contíguo? Eles são um do ladinho do outro, tá? Você dá um apelido para essa rua, para esse espaço de memória. E para acessar individualmente cada local, ou eu chamo assim, locus de armazenamento, você tem que dar um índice, que é um endereço, tá? Então, e aqui, ó, conteúdo de um mesmo tipo, tá? Então, legal. Então, esse aqui é um exemplo, ó, tem a rua notas, ou o array notas, ou o vetor notas, que ele tem um certo tamanho aqui, um tamanho de 10. Lembrando, em Python, acho que na maioria das linguagens atualmente, os arrays começam de 0, tá? Sempre lembre disso. Tá? Python, cara, é muito famoso por ser utilizado pela galera de aprendizado de máquina, pela galera de mineração, porque ele tem muita biblioteca matemática bacana. E uma das mais importantes é essa que a gente vai começar a usar hoje, tá? É o NumPy. Então, Pi numérico é o cara que a gente vai usar aí, entendeu? Para ajudar a gente a manipular arrays. Existe uma forma muito legal do Python abstrair os arrays, tá? Então a gente, assim, eu gosto de falar que ele te leva a pensar matematicamente de umas formas bem avançadas. Então, quem se especializar na linguagem Python, é bom se acostumar com a forma como o Python organiza os arrays, como é que ele estrutura as coisas, porque você faz coisas muito rápidas em Python, que leva muito tempo em outras linguagens para fazer, porque o Python já tem muita biblioteca pronta, então você não precisa perder tanto tempo. Só que se você não mentalizar aquilo que está acontecendo, você pode se bagunçar, dado a quantidade de coisas que o Python já tem pronto. Então, é uma vantagem muito grande saber usar Python para fazer manipulação matemática das coisas, tá? Aqui é importante, ó. O Python, ele facilita muito em algumas situações. Tipo, se você pedir para imprimir a rua, ele vai imprimir o array inteiro. Se você mandar imprimir a rua, mas você passar um endereço específico, ele vai imprimir somente aquele cara daquele endereço, tá? Algumas linguagens de programação não permitem que você faça esse primeiro comando que está aqui. Tipo C, C++, Java, isso aqui... Se você tentar fazer isso aqui, dá um erro, porque você está tentando imprimir a referência de um objeto, não um objeto especificamente ou a estrutura especificamente, tá? Mas Python, TypeScript, JavaScript, isso aqui você pode tranquilo. Então depende de cada linguagem, você tem que entender como é que ela está funcionando, tá? Como é que você inicializa um array ou um vetor em Python, tá? Então você dá um nome para ele com igual a mesma regra das variáveis. Aí você usa a palavra array, que é uma função. Então essa função aí, para quem está acostumado a programar orientado a objeto, é como se fosse o construtor, né? É um construtor chamado array que você cria, quando esse cara aqui é executado, ele devolve para essa variável aqui o endereço de um array na memória, tá? Aí você abre parênteses, o parêntese que qual é o parâmetro que essa função array precisa para inicializar, criar um array para mim. Aí você vai definir para ela um conjunto de valores. Esse conjunto de valores, qualquer conjunto em Python, a gente define utilizando colchetes, tá? Aí os valores você coloca separado por vírgula dentro desse conjuntinho, tá?
Então, lembrando, o parênteses é porque você está definindo o espaço de parâmetros da função array. Beleza, e qual o parâmetro que ela precisa para receber? Aí você passa uma coleção, um conjunto de dados. Os conjuntos são normalmente dados entre colchetes. Vocês vão ver que chaves a gente usa para fazer outra coisa, que são os dicionários. Já já a gente vai ver esse cara melhor, tá? Não é um conteúdo que está aqui, mas é importante porque faz parte do linguajar da linguagem Python. E isso é uma coisa que eu gosto sempre de repetir. As línguas de programação, as linguagens de programação, são como as línguas humanas. A gente falar. Cada língua tem os seus pormenores, cada língua tem a sua forma de ser utilizada e a língua exige uma forma de você pensar, para você falar aquela língua de forma correta. Tipo, você não fala inglês traduzindo palavra a palavra de português. Você tem que aprender inglês da forma como o inglês é falado, para poder falar de forma que outras pessoas que entendam aquela língua consigam compreender. Galera, acontece igualzinho na linguagem de programação. Você não programa em Python e vai lá e programa, traduz código linha por linha as coisas para Java. Cara, vai ficar sem sentido, porque Java exige uma outra forma de pensar para programar. Se você vai programar em Go, você não pode programar igual a Python ou igual a Java, porque Go exige uma outra forma de pensar, tá? Então, a gente tem que se adaptar e Python tem a sua forma para isso, tá? Então, por isso que eu digo assim, Python é uma linguagem importante porque ela está dentro de um stack de tecnologias que é muito adotado em programação web. Então vocês têm que se adaptar a pensar em como falar a linguagem Python para escrever os módulos matemáticos, os módulos de IA, os módulos de mineração de vocês, os serviços de back-end que eventualmente vocês podem escolher usar a linguagem Python para fazer em algum projeto e tal. Mas vocês têm que saber chavear, trocar esse modo de pensar, de escrever para um JavaScript quando for programado no navegador, ou o TypeScript na forma como você vai programar para dentro de um back-end, tá? Então todos eles vão exigir uma forma diferente de expressar. É por isso que eu gosto de lembrar isso quando a gente está falando aqui nessas inicializações aqui das linguagens, tá? Bora, vamos aprender com exemplo, né? Aprende com exemplo é bem mais legal, né? Então vamos lá. As notas dos alunos de uma turma estão armazenadas em um vetor. Pô, legal. Imprima todos os alunos, a nota do terceiro aluno, e o professor esqueceu de dar um ponto de participação aos alunos do índice 4 e 7. Some. Esse some não é de sumir, não, tá? É de somar, tá? Some e imprima o valor corrigido dessa turma. Então, bora dar uma olhada nesse problema aí. Então, a gente tem aqui, vai ser passado para a gente inicialmente, né, no nosso código aqui, um array de 10 posições. A gente tem que dar uma escalada aí na nota do aluno e corrigir a nota de 4 do aluno 4 e 7. Vamos lá. Então, a gente tem que imprimir a nota dos alunos, a nota do terceiro aluno e fazer uma correção aqui bonitinho, tá? Na nota do quarto e do sétimo aluno. Quer dizer, do quarto e do sétimo aluno não. Na nota do aluno da posição 4, porque a gente vai falar esse negócio de ordem daqui a pouquinho, isso aí às vezes pode causar confusões aí, dependendo de como é que teu array tá indexado, tá? Então vamos lá, eu vou carregar esse cara aqui no nosso código fonte aqui, no nosso amigão aqui, que a gente já está usando desde a primeira parte. Então vamos lá. Olha aí, temos aqui o NumPy para importar, bacana, bonito, tal, show de bola. Temos aqui o nosso array. Então é como se fosse uma variável, tá? Aí notas. Pô, beleza, já sei que então, lembrando, você coloca no array aquilo que ele vai armazenar, tá? Então, o que esse vetor armazena? Notas. Você podia até colocar notas aluno, mas pô, se isso aí já está falando de aluno, não precisa escrever que é aluno, tá? É notas, tá? E aí, ó, a função array tá aqui, ó, tá aqui o parêntese dela. E aqui dentro o conjunto de valores, ó. Aí tá separado pelo colchetinho aqui, ó, todo bonitinho. E cada um dos alunos está aqui, ó, cada um deles foi colocado aqui. Essa aqui é a inicialização, por exemplo. A gente passou o exemplo que quer ser criado aquele array, tá? Então, tá aqui a primeira nota. Aí que vem a parada, ó. Como os arrays em Python começam do zero, quando você fala, eu quero a nota do primeiro aluno, então você quer o índice 0. Eu quero a nota do terceiro aluno, índice 2. Você tem que subtrair de 1
a ordem que você quer para poder encontrar o valor correto dentro do array. Então, a nota do terceiro aluno, ele está na casa 2, porque a casa 2 é a terceira casa desse array. Tá? A nota do quarto aluno, a nota do aluno que está no endereço 4 e do endereço 7. Aqui foi falado o endereço, não foi falado a ordem. Então, a gente pega exatamente aquele que ele quer. Vamos lá, vamos executar esse cara aqui e vamos fazer alguns comentários. Tá? Opa, vamos ver aqui. Opa, não importei o NumPy, cara. NumPy não tá aqui no meu Python 3, cara. Tu tá brincando. No módulo name NumPy. Deixa eu fazer uma correção rápida aqui, galera. NumPy, Python 3. Rapaz, era pra ter sido uma coisa bem bobinha, cara. Vamos ver aqui. Vamos ver. Pip, cara. Tá aqui, cara. Esse cara aqui que eu quero. Vamos lá. A gente faz ao vivo, né, galera? Caramba, bicho. Esse negócio é muito insano. Voltou? Bora ver. Olha aí. Que isso, professor? Linux, meu garoto. Cara, te vira nos 30. Faz ao vivo. Faz ao vivo, meu irmão. Não tem esse negócio, não. Vamos rodar então de novo. Primeiro array aqui, ó. Ele imprimiu o array todinho. Bacana. Tá? Então, por quê? Eu pedi para ele imprimir o array. Olha como é que ele imprimiu aqui as notas. Então, ele veio aqui e imprimiu. Cada uma das notinhas aqui. Professor, tem uma coisa que tá engraçada, olha. O 10 aqui, ele imprimiu assim, ó. Como é que tá o 10 aqui, ó? 10 aqui, ó. Pô, o 7 tá aqui. Ele não imprimiu nada, né? É assim que o Python lida quando ele está imprimindo um array, entendeu? E você não formatou a saída. Se o número float lá, ele está assumindo aqui que é um array de floats, porque você colocou floats, né? Só número quebradinho, tá? Ele não imprime o zero, tá? A não ser que você formate a saída para pedir, mas eu não pedi para formatar, eu simplesmente imprimi o array. Aí o que aconteceu? Ele pediu para imprimir o aluno que está na terceira posição. Aí, ó, 0, 1, 2. Pô, aí é o que está na posição 2. Aí imprimiu, ó, 9.4. Depois ele pediu para a gente incrementar o cara que está na posição 4 e 7, que são, se você contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Ó, aqui em cima está 8.9, aqui está 9.9. 5, 6, 7. Ó, posição 7. Aqui está no 7, aqui agora está com 8. Pô, o algoritmo funcionou da forma como era esperado. Assim, legal, tá? Agora olha uma coisa interessante, né? Que isso aqui, é por isso que eu digo, cada linguagem tem a sua parada, né? Bora testar isso que ele falou aqui, né? Se você chegar no array todinho, esse cara e falar assim, ó, notas, eu vou imprimir aqui a notas, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir notas de novo aqui. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso que tá aqui, ó, notas recebe notas mais 1. Notas recebe notas mais 1. Em qualquer outra linguagem de programação mais antiga, isso aqui daria um erro. Porque tu tá somando um número com um array. E fala, cara, isso tá errado, bicho. Tá errado, tu não pode fazer isso não. Mas aí Python fala, segure minha cerveja, entendeu? Aí, vai lá, você vai executar aqui o Python. Olha o que ele faz, ó. 6 virou 2, 2 virou 3, 9 virou 10, 5... Cara, ele faz exatamente uma linha o que outras linguagens de programação como C, C++, Java, tu precisaria abrir um loop, iterar pelo array inteiro, somando um para cada objeto, para cada elemento daquele array. Tá? Então, é por isso que Python, assim, o linguajar de Python é diferente. Você tem que entender, pô, isso aqui em Python não só é permitido, como é altamente tu pensa assim, cara, na matemática a galera faz isso mesmo, pô. Tu somar um com um conjunto de vetores, todo mundo ganha um. Então, Python fica muito próximo de linguagem matemática. Isso é uma coisa bem interessante a gente anotar e fazer referência, tá?
Mas lembrando, nem toda linguagem aceita isso aqui, tá? Então você tem que entender, quando você for programar em outra linguagem, que certas coisas que o Python faz, pô, show de bola, aquela linguagem ali não vai rolar, tá? Então, muito interessante. Aqui ele está dizendo para a gente não confundir, mas a gente tem que saber, por quê? Eventualmente a gente pode ser solicitado de fazer isso e Python faz numa linha de comando. Você economizaria um negócio. Eu gosto sempre de lembrar, na época eu programei em Python durante todo o meu doutorado. Meu doutorado foi todo feito em Python, tá? E eu comecei a mexer com Python no finalzinho do meu mestrado. E era muito engraçado, porque eu era programador C++ e C, tá? Então eu fazia muita coisa em C++. Aí eu resolvi, pô, vou fazer essas coisas, tem matemática, tá bom, vou aprender Python. Isso aí era 2002, 2003, tá, galera? Cara, já vai 20 anos isso, né? Olha a loucura. Os meus amigos do laboratório ficaram impressionados, porque um código de C, que a galera assim, tava fazendo lá, que eu tinha feito uma versão que tinha 50 linhas, galera, sem brincadeira, eu fiz o mesmo código em Python, fazendo a mesma coisa, era o algoritmo que foi implementado em C, pegou umas 50, 60 linhas. Em Python, esse algoritmo não ficou nem com 10 linhas direito, cara. E fazia tudo. O que era? Era abrir um arquivo, pegar linha a linha dele, tokenizar o arquivo CSV, converter uma coluna no negócio e imprimir a parada. Cara, em C, fazer o script de abrir, abrir arquivo, não sei o que, tal. Em Python, cara, literalmente faz numa linha. Tu começa a iterar o conteúdo do arquivo em Python com uma linha somente. É um negócio absurdo. Então, assim, a galera falou, caramba, essa linguagem é doida. Eu falei, cara, Python maluco, entendeu? E brincadeira, eu comecei a programar em Python literalmente em uma tarde. Então, é uma linguagem que tem essa parada de facilitar também você aprender, porque ela não tem tipo. Mas vem lá, eu vim de uma linguagem tipada, eu vim de linguagem orientada a objeto, de linguagem estruturada, que era C e C++, né? E Java. Então eu tava com essas três linguagens no meu. Aí eu aprendi Python. Então, assim, ela não me criou maus hábitos de programação, porque eu já tinha adquirido os bons hábitos nas outras linguagens. Então Python pode ser problemática se você aprende a programar primeiro nela, porque ela pode te deixar com mau hábito de programação em muitas muitas situações, tá? Aí tá perguntando os scripts aqui e tal, papapá, o que a gente tem que fazer. E aí ele está explicando aqui a diferença entre operações sobre o vetor e operações sobre elementos do vetor, tá? Olha uma coisa que é legal aqui, outra coisa que eu acho bem bacana em Python, tá? É quando você pega a linguagem Python e você... A gente acabou de ver que a gente faz uma operação de somar um elemento com um elemento do array. Então, se você vai somar um elemento com um elemento do array, você tem que indicar o elemento do array especificamente que você quer. Agora, vamos supor que você tivesse um outro array do mesmo tamanho do array original que você quer. Se você somar os dois arrays, ele vai fazer uma outra coisa que em qualquer outra linguagem de programação tu ia precisar abrir um laço, um contador, tu ia precisar pegar as duas variáveis, pegar uma variável temporal para fazer uma soma, somar elemento a elemento do array, entendeu? Para poder somar os dois caras. Fazer as operações básicas de álgebra linear, por exemplo. Cara, Python faz álgebra linear igual como a gente faz álgebra linear. Os dois arrays têm as mesmas dimensões. Quando é que tu soma os caras? Tá somando array, tá somando elemento a elemento. Então ele somou o 11 com 20 dá 31, 22 dá 52, o 33 com 40 dá 73, o 44 com 50 dá 94. Ele faz a soma elemento a elemento, basta você passar os dois caras. E você pode somar também elementos de caras diferentes. Tu pode somar os elementos de posições adjacentes ou de posições assim equivalentes. Tipo, aqui ele está somando a posição 1 do vetor V recebe a posição 1 do vetor V mais a posição, tipo, o index 1, né? Da posição W. Aí a posição W1 da posição 1 do V cai na posição 1 do V. Cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui economiza muito código. E o que é o importante na hora de economizar código? Quando ele economiza código, ele também te economiza erro. Quanto menos código a gente escreve, isso é um paradoxo, né?
quanto menos código a gente escreve, menos bug a gente faz. Mas se tu escreve código nenhum, tu não faz nada. Então, assim, é uma bom que o pouco código que você escreve em Python, ele tem a propensão de ter menos bugs. Porque, dado um certo algoritmo, ele vai ter menos linhas. E se tem menos linhas, tem menos condição de você errar. E menos condição de você errar significa que também é mais fácil de encontrar o erro num código menor do que num código muito grandão, tá? Então essa é outra vantagem bem que eu acho bem interessante. Eu digo assim, o Python ele começa a se sobressair quando você começa a trabalhar com arrays, cara. Acho que é um negócio legal de comentar, tá? Lembrando sempre, né, isso aqui, índice é o endereço. E uma coisa importante, endereços de um array sempre, 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 sempre vão ser números inteiros, não negativos. Sempre. O valor que está guardado no vetor apontado pelo aquele endereço, caralho, pode ser qualquer coisa. Pode ser número positivo, negativo, irracional, pode ser objeto, pode ser booleano, pode ser outro array, tanto faz. Mas é importante lembrar, índices sempre vão ser números positivos não negativos, números inteiros não negativos. Então, o índice é uma referência e o elemento é um valor que está lá guardado na memória do computador. A gente não pode confundir isso nunca. Opa, vamos lá. Professor, e se sem querer, eu tentar acessar um cara que o meu vetor tem 5 posições, 10 posições, eu acessei um cara que não existe. Vamos tentar. Bora brincar com esse aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte. Aqui no final, eu vou nota. Esse vetor tem 10 posições, de 0 a 9. Eu vou tentar ir na posição 10, que seria na posição de índice 10. Que em tese seria o 11º elemento no vetor, que esse cara não tem. Bora ver o que vai acontecer? Eu vou salvar aqui e vou executar. Opa. Vamos lá. Papá, ele executa até onde ele pode. Aí, ó. Opa! Opa, nota. Desculpa, acho que o vetor é notas. Meu nome é errado, né? Vamos lá, notas. Salvei. Olha aí, ó, o index 10 está fora dos limites para o eixo 0 com o tamanho 10, porque ele só vai até 9. Olha aí que coincidência, né? Então, sempre vai dar esse cara aqui, ó, index array out of bounds. Então é quando você, sem querer acessar um cara que está maior do que... É como se a rua tivesse 10 casas, tu foi na casa 12. Pô, aquela rua não tem casa 12, velho. Bateu no muro. Caiu no precipício, já era, entendeu? Então, assim, vocês viram as duas formas de a gente já viu, assim, nesse primeiro código aí, como é que a gente inicializou. A forma mais óbvia de inicializar um array. Você passa um conjunto de valores como exemplo, tá? A segunda é assim, você quer começar com um vetor vazio. Eu não sei o tamanho que esse vetor vai ter, cara, mas eu queria inicializar ele vazio. Você passa aquele conjunto de valores vazio, ó. Passa nada dentro dele. Aí você inicializou o array vazio, tá? Qual é o interessante, né? Para a gente inicializar os elementos na mão, é bacana só para coisa pequena, coisa que a gente vai fazer teste, porque isso é irrealista. Tu não sabe, entendeu? Às vezes os valores vão vir depois. Então, assim, mas tu sabe que tu vai guardar eles no array. Então, aí é importante. Então, acho que essa é a primeira forma de a gente imaginar. O ideal é a gente inicializar o array vazio e vai adicionando os elementos nele de acordo com o nosso uso, tá? A gente pode, ó, inserir um vetor completo via teclado. Lembrando, aí tu vai ter que tomar cuidado aí, tá? Entendeu? Olha o que ele está falando aqui, né? Vê. Deixa eu pegar aqui o código aqui. Vou botar para cá para a gente ver melhor. Falou no pai, ó, eu vejo o array, ó, eval, input e tal. O que ele está dizendo aqui? Esse cara aqui, ele vai pegar a sua descrição e colocar lá dentro, tá? No input, separa os elementos por vírgula. Você tem que digitar separando por vírgula todos os elementos bem bonitinho, tá? Aí o Python vai separar na saída e vai dar tudo certo, entendeu? Só que olha uma coisa que você tem que tomar cuidado. Se tu errar uma vírgula sequer, cara, errar um da sua array toda.
olha aqui, ó. No PyPort e tal, você tem aqui um vetor de zeros. Aí você está dizendo aqui o dtype, né? O tipo que você está esperando. Se não foi formado, o vetor cria floats. Então, olha, importante. Às vezes você tem que, na função que você está criando, né? Você tem que dar um aviso para ele, do tipo que você está criando. Pô, eu vou passar uns valores aqui, cara. Eu quero que tu crie esse cara, por gentileza, com valores do tipo tal. Você pode forçar isso. Porque às vezes você vai passar tipos inteiros, mas você quer forçar o cara a criar os vetores com outro tipo. Eu estou passando inteiro, mas eu quero que float. Não. Estou passando uma certa quantidade de números aqui e eu quero que seja criado do tipo int, por exemplo. Então, só lembrando que a gente pode também... porque lembrando, o Python é uma linguagem que não é tipada. Então, a gente só descobre o tipo do array quando ele só vai saber o seu tipo na hora que foi inicializado, foi colocado coisas dentro. Mas a gente inicializa sem falar tipo. Então a gente pode já deixar ele preparado para aquilo que a gente quer colocar dentro dele, tá? Então essa é uma coisa importante a gente lembrar. Vamos lá. Aí aqui começam as operações que a gente tem que pensar com vetor. O vetor, cara, ele é uma das estruturas mais utilizadas na computação. Isso aí a gente não tem nem dúvida. Por quê? Porque a gente só consegue fazer alguma coisa na computação quando a gente organiza eles. E o vetor é um cara que possibilita a gente organizar os valores que a gente está colocando dentro dele, tá? Então, olha lá. Vamos ver a especificação desse problema aqui, que é bem legal. Escreva um programa que leia um vetor digitado pelo usuário. O vetor não deve ter valores repetidos. Imprima deste vetor o maior elemento do vetor, o índice do maior elemento, o menor elemento do vetor e o índice do menor elemento, tá? Então, quais são os dados de entrada? Vai ser passado para a gente um conjunto de inteiros, um vetor. E as saídas é máximo. A gente vai dar aquela raio-x, né, estatística do nosso vetor. Tá aqui o script, a gente está pensando, programou tal. O que é interessante, né? A gente sabe como é que vai ser o tamanho da entrada, define, e a gente vai começar a programar, entendeu? A lógica, muito importante, que a lógica é de procurar o maior, a lógica é de procurar o menor e assim por diante. Vamos procurar ver? Vamos lá. Então, olha o que é interessante aí. Aqui a gente está com um vetor, aí a gente vai passar aqui a lista dos valores, né? A gente vai inserir os valores no vetor. Aí tem uma função chamada max, tá? No Python. Aí você passa o vetor para o max, ele retorna qual o valor, o maior valor que está dentro daquele vetor. Se tiver repetido, não tem problema, ele não vai dizer. Mas ele fala, o vetor max está lá. Aí o que, é que vai acontecer aqui? Aí a gente vai usar o enquanto para descobrir qual o endereço desse cara. Qual é o endereço desse cara que a gente encontrou? A gente vai procurar até encontrar esse maluco aqui, tá? E a mesma coisa acontece com o mínimo. Bora executar esse código aqui para a gente entender a natureza dele. Vamos lá, então, lembrando, para todos os códigos que a gente vai fazer aqui agora, precisa do NumPy, tá? Porque a gente está usando o array. Então, vamos lá, máximo esse cara aqui. Vamos executar. Opa, deixa eu clear aqui, deixa eu salvar de novo. Salvei, pronto. Vamos lá, workspace. Aquele negócio da aspa dupla, né? Que tá errado aqui. Pronto, deixa eu logo corrigir aqui também no slide, caso alguém queira pegar aqui para brincar, já vai correto. Vamos executar. Deixa eu ver aqui o que mais. Ué, eu não salvei? Salva, professor. Insira o vetor. Aí eu vou colocar o vetor. Eu vou colocar o vetor ordenado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, um vetor aí de algumas posições. Pronto. Qual o maior elemento do vetor? 7. Qual é... Aí vamos ver o que ele vai imprimir aqui mais. Onde que o vetor, a casa 7 estava? No 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele estava então no índice 5.
Qual é o menor elemento do vetor? É o elemento 2. Qual é o endereço que ele está no vetor? O endereço 0. Bora tentar executar agora. Eu vou inverter agora, tá? Agora eu vou colocar 9, 8, 7, 6, 5 e 4. Quem é o meu elemento do vetor? 9. Em que posição ele está? Na posição 0. Qual é o maior elemento do vetor? O menor elemento é o 4. Em que posição ele está? Na posição do índice 5. O que eu quero lembrar para vocês, assim, em outras linguagens, a gente teria que fazer uma outra coisa para identificar esse cara aqui. Bora ver como é que a gente faz esse cara aqui tradicionalmente. Se a gente não tivesse essa função aqui, como é que a gente faria esse cara? Bora dar uma olhada. Então, tradicionalmente, para a gente encontrar o maior elemento de um vetor, a gente tem que fazer uma busca por esse vetor. E a gente vai fazer uma alteração aqui para ele funcionar desse mesmo jeitinho, tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou declarar uma variável chamada máximo. Essa parte aqui eu vou comentar, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Máximo, eu vou dizer que o máximo é o primeiro elemento do vetor. Tá? O máximo vai ser o primeiro elemento do meu vetor. Olha o que é interessante aí, né? E outra coisa aqui. Eu não sei qual é o maior elemento, o maior elemento do meu array. Tipo, vamos supor que eu vou procurar, entendeu? O maior elemento do array. Do jeito que o Python fez aqui, a gente teve que andar no vetor 2 vezes. Na primeira vez que a gente andou, a gente encontrou o máximo, porque a função max, ela andou uma vez no vetor. Andou, ela teve que andar. Para encontrar o máximo, ela teve que ir até o final, porque ele tem que ter certeza que aquele cara é o máximo. Então ele teve que ir até o final do vetor, tá? Mas ele pediu aqui duas coisas. Ele pediu quem é o maior e o endereço dele. Aí o que acontece? Nessa segunda parte aqui, você está andando de novo no array. Então, olha, esse código aqui, ele tem assim, ele é fácil de programar, mas ele gasta mais energia. Ele é ineficiente, que a gente fala de forma energética. Para você fazer um código eficiente, aí tu não pode usar a função max. Tu tem que saber programar. Olha a parada. Então agora eu vou trocar isso aqui, ó. O que vai acontecer agora? Agora eu vou andar até o final do array. Não tem jeito. Eu vou andar até o final do array. Como é que a gente sabe o final do array? No Python, a gente tem um comando chamado len. Acho que deixa eu ver aqui o tamanho do array aqui. Vamos ver aqui. Array. Deixa eu ver aqui os arrays. Python array. Tá. Ó, pegando o tamanho de um array, ó. É o len. Você passa essa função len aqui, aí você pega o tamanho do array. Então vamos lá. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um cara. E eu vou dar também o tamanho do array aqui para ele. Então, tamanho. Tamanho vai ser igual a len de vetor. Então o que eu fiz aqui agora? Bem, eu comecei. Na verdade, eu vou até melhorar. Eu vou reescrever esse código aqui de modo que a gente passa só uma vez no retor e pega essas informações. Eu vou passar aqui, ó, tem o tamanho do array. Eu estou dizendo que o máximo é o cara e o meu while ele vai andar no array. Só que agora o que vai acontecer? Eu vou começar de 1, tá? Enquanto o array, enquanto o i for menor que len, enquanto o i for menor que len, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar, tipo, se o meu vetor, eu peguei o vetor, eu peguei o primeiro elemento do vetor, ele é o maior elemento do vetor. O que eu vou fazer agora? Todo cara que eu pegar no vetor agora, eu vou comparar com o maior que eu tenho. Então eu vou pegar o primeiro elemento. O maior que eu tenho é eu vou pegar o segundo elemento. O primeiro elemento que eu peguei, eu digo, isso tu é o maior, cara. Tu é o primeiro cara, então tu é o maior que eu conheço. Eu vou pegar o segundo, eu vou comparar contigo. Tu é maior que o que eu tenho? Não. Então eu vou pegar o próximo. Tu é maior que o que eu tenho? Não, vou pegar o próximo. Tu é maior que o que eu tenho? Então agora você é o meu maior. Entendeu? Então a brincadeira é, eu vou passar andando pelo array e sempre eu vou ficar com o maior que eu tiver. Se o que eu tiver for maior, eu ignoro o que eu li. Eu só vou pegar o cara que for maior. Então eu vou perguntar if o máximo que eu tenho é menor
do que o vetor na posição que eu estou andando agora nesse momento. Vai vetor na posição I. Se isso aqui for verdade, o que, que vai acontecer? Ah, cara, o máximo que eu tenho agora tem que atualizar. É o vetor na posição I. E o índice e o endereço do meu máximo agora, aí eu tenho que pegar agora aqui o index máximo, né? Max. Vou chamar de 0 aqui, né? Aí o meu índice máximo aqui, ó, vai ser o I. Recebe. Índice máximo recebe I. No final, o que, que eu vou programar? Eu vou imprimir o índice máximo e o máximo. Qual é a diferença desse código para o código que está aqui, né? Para esse código que está aqui. Esse código que está aqui, ele tem que passar 2 vezes no array. Ele vai ter que passar 2 vezes, não tem jeito. Passou 2 vezes lá. O meu passa uma vez só. Uma vez só. Professor, é verdade, ele vai passar uma vez só inteiro nessa primeira aqui. Nessa outra aqui, ele vai até onde o máximo tiver. Se tu tiver muito azar, o máximo tá lá no final, se o vetor tiver ordenado. Aí tu lascou, tu vai andar 2 vezes o vetor inteiro. Na média, tu vai andar 1,5 vezes. O meu cara não. O meu cara não tem jeito. Ele vai andar só uma vez. Pô, não vai ter mais meio. No pior e no melhor caso, o vetor está desordenado, ele sempre vai andar o vetor uma vez. Pô, aí, bora rodar esse cara aqui para ver se a minha lógica vai dar. Eu também erro, né? Vamos lá. Então, enquanto eu inicializei aqui, enquanto o I for menor que o tamanho, desculpa, é o tamanho, né? Não é len, né? Enquanto o I for menor do que o tamanho, aí vamos lá, vamos rodar esse cara aqui. A gente vai rodar, salvar, com o mesmo exemplo, um dos mesmos exemplos que a gente rodou ainda agora aqui. Vamos rodar com esse mesmo carinha aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Tá. Eu não indentei direito aqui, galera. Deixa eu indentar direito aqui. Esse caso aqui. Acho que agora tá certo. É porque esse I recebe mais um aqui, ele é do while, ele não é do if. Entendeu? Vamos ver se vai funcionar agora. Python. Agora vai dar. Então eu vou repetir. 9, 8, 7, 6, 5 e 4. 9. Ó, mesma resposta do outro. Só que se esse vetor tivesse 1 bilhão de elementos, cara, o meu código ia ser um pouco mais rápido. Tá? Então, isso é uma coisa importante a gente ter a crítica, tá? Porque o que é o ponto? Você pode usar a biblioteca da linguagem? Deve. Sempre que, cara, se possível, use. Se for coisa pequena, usa. Não faz diferença não. Para vetor pequenininho, cara, faz diferença. Agora, se você vai fazer coisa grande, cara, aí, meu amigo, isso aqui que eu fiz faz diferença. E é a mesma lógica para o menor. A mesmíssima lógica. Eu quero saber quem é o menor elemento do meu vetor. Tá? Eu preciso fazer isso aqui de novo? O menor elemento do meu vetor eu peguei o primeiro elemento, ele é o menor. E eu vou comparar com todo mundo. Chegou o cara, tu é menor do que o que eu tenho? Não. Então vai embora. Tu é menor do que eu tenho? Então agora tu é o menor. Tá? Professor, daria para fazer esse código do mínimo aqui no mesmo while que o senhor andou aqui? Pior que dá, cara. Olha a loucura que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui e vou repetir, ó. Deixa eu voltar aqui para cá. Agora eu vou fazer o mínimo aqui, ó. Mínimo. Mínimo. E o índice mínimo. Aí agora eu vou ter o máximo, o mínimo. O mínimo é o vetor zero também, professor? Se você tivesse um vetor de um elemento só, esse primeiro elemento, ele é ao mesmo tempo o maior elemento do vetor e o menor elemento do vetor. Então não está errado de forma nenhuma, entendeu? Quando ele passa a ter 2 elementos, eles são diferentes, aí começa a discussão, entendeu? Alguém vai ser o máximo, alguém vai ser o menor, alguém vai ser o maior. Vamos lá.
Eu vou apagar. Aí eu tô colocando aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Não, tá certinho agora. Aí o mínimo tá aqui. Eu vou apagar esse cara todinho aqui. Aí vai ser o print index mínimo. Olha o que aconteceu aqui, galera. Tá aqui então o mínimo vetor. Se eu pegar o menor, agora a lógica é diferente, ó. Se o mínimo que eu tiver pegando ele for maior do que o elemento que eu tô aqui, então o meu cara não é mais o mínimo. Esse cara que apareceu agora, ele é o mínimo. Aí você vai pegar esse cara aqui, botar aqui e guardar o endereço desse cara que eu vi. Olha a zoeira que está acontecendo, né? Eu peguei o tamanho do vetor, inicializei 4 variáveis aqui. O tamanho máximo, o valor máximo, o valor mínimo, o endereço do cara máximo e o endereço do cara mínimo. Entendeu? Fiz só um laço só, mais nada. Bora rodar agora. Vou usar a mesma entrada. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mesma resposta de sempre. Só que qual é a diferença do meu código agora? O meu código só andou no vetor uma vez. Uma vez. O código que é fácil de fazer, bem, assim você não precisa pensar muito, ele andou 4 vezes no vetor, tá? Ele andou primeira vez para encontrar o máximo, aí andou outra vez para encontrar o endereço do cara máximo, depois ele andou mais uma vez para andar no mínimo, e depois ele andou mais uma vez para encontrar o mínimo. Vamos brincar assim, vamos brincar que isso aqui era um vetor completamente aleatório, tá? Então assim, o mínimo e o máximo para andar aqui, ele é um vetor de 1 bilhão de elementos, tá? Então, ele andou 1 bilhão de vezes, ele andou 1 bilhão, depois andou 1 bilhão aqui, então ele andou 2 bilhões. Ele teve que fazer 2 bilhões de comparações. Para esse cara aqui, vamos supor que na média o cara estava lá no meio, meio bilhão. Vamos supor que o meio tá lá no meio também. Então ele andou no mínimo aqui 3 bilhões, fez 3 bilhões de comparações para encontrar esse cara. O meu código, cara, ele só fez uma vez. Assim, eu tô falando de andar, né? Ele só precisou andar no array uma vez. 1 bilhão. Acabou. Então, se isso aqui fosse um HD, se fosse uma fita, se fosse um negócio que tu tem que ficar andando para cima e para baixo, tu só passaria uma vez naquela estrutura. Aí, e naquele cara, tu resolveria o problema todinho. Então, essa aqui é a diferença de você entender como é que o algoritmo funciona e você fazer na mão. Outra é você usar a biblioteca. A biblioteca ela te salva muito? Salva. Mas ela cobra um preço. Qual é o preço de você só usar bibliotecas? Ele não é rápido. Então, já digo uma dica para vocês assim. Se você vai manipular coisas muito grandes, a primeira versão do teu software você pode usar bibliotecas. Tranquilo. Prova o conceito. O conceito funcionou? Show de bola. Depois você otimiza. Aí na hora da otimização você vai para esse tipo de código aqui. Aí não, aí você põe, não, tem uma coisa lá que aquela biblioteca. Como é que aquela biblioteca fez? No caso aqui não precisa nem saber como é que a biblioteca fez, é a natureza da biblioteca. É a forma como você usou o conhecimento aqui. Então, isso que é uma coisa importante. E muitas das coisas que vocês vão ver em programação web, eventualmente vai acontecer isso. A biblioteca vai fazer uma coisa, mas você sabe, cara, eu só não vou fazer agora porque não dá tempo, mas dá pra fazer mais rápido que a biblioteca. Porque eu sei como que isso aqui faria mais eficiente. Então, essa aqui é a forma que... Isso aqui funciona em qualquer linguagem de programação, tá? Essa é outra característica. Essa forma aqui só funciona em linguagens que tem já pronta a função max, mínimo, tal, bacana, beleza, entendeu? Agora, o Python, agora tu vai numa linguagem de programação que não tem isso aqui funcionaria na hora, tá? Esse aqui funciona, além de funcionar em Python, funciona em Go, Java, C++, aquilo que você quisesse, tá? Então, eu acho legal mostrar essa diferença para vocês, porque existem muitas formas de fazer um negócio, algumas podem ser um pouco mais caras que outras. E a gente não está falando aqui de programação para o pessoal que está começando, lógica de programação. Esse material aqui é de gente que está começando. Mas a ideia é que a gente está ensinando isso aqui para pessoas que até têm uma certa noção. E quando a gente faz programação web, a gente às vezes lida com muita coisa.
lista de imagens, lista de figuras, lista de compras, carrinhos, não sei o que, tal, valores. Então, eventualmente, você pode ganhar uma certa performance para o teu sistema tomando algumas decisões desse tipo aqui, tá? Aí aqui uma coisa que eu acho, assim, isso aqui é bem legal da natureza de como o Python funciona. Você pode escolher trechos do vetor, cara. Olha que bacana. Você escolhe, a gente acabou de ver que a gente escolhe um elemento individual do vetor, passando o endereço dele. Olha, legal. Mas você pode também pegar só um trechão, tipo, o vetor tem 10 elementos. Eu quero pegar só o elemento da posição 2, 3, 4 e 5. Entendeu? Do 2 ao 5. Aí você coloca os índices que você quer pegar. Mas é importante lembrar, esse último aqui não vai pegar ele, vai pegar ele menos 1, tá? Então se tu quer pegar o endereço 2, o endereço 3, o endereço 4, o endereço 5, tu tem que passar de 2 a 6. Aí ele vai pegar o 2, 3, 4 e 5, tá? Se você colocar o primeiro endereço e colocar 2 pontos e não botar mais nada, ele vai pegar daquele cara para frente. Olha que legal. Isso aqui serve até para a gente fazer. Vamos fazer umas impressões com isso aqui? Bora. Eu vou imprimir agora aqui. Eu vou fazer assim, ó, print vetor. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou primeiro imprimir o vetor. Eu vou colocar um vetor aqui de algumas posições. Eu vou imprimir da posição 2. Da posição, da posição 2 até a posição 5. Tá? Aí eu vou imprimir o vetor da posição 2 em diante. Olha como é que tá aqui o meu código, hein? Tá? E vou imprimir o vetor do início. Eu tô colocando 2 pontos do início até a posição 4. Olha que legal, né? Tu pode imprimir de uma parte até o final, de um limite, e do início até aquele outro limite. E tu pode imprimir só um cara. E tu pode imprimir o vetor todo. Porra, legal pra caramba, hein? Python, meu garotão. Vamos lá. Eu sempre digo, cara, Python é uma linguagem assim que... Tu gosta de outra linguagem? Pode aprender Python, cara. Pô. Deixa eu ver aqui. Opa, acho que esqueci de fechar uma chavezinha. Vamos lá fechar aquela chave. Sempre tem uma chavezinha fechada. Ó, tá aqui. Faltou fechar a chave. Chave não. Colchete? É. Sempre confundo esses caras. Vamos lá. Agora, vamos fazer o vetor. Vou fazer o vetor, um vetor bacaninho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 6, 7, 8, 9, 10. Então, um vetor de 1 até 10. Olha que legal. Vamos. Olha aí. Maior elemento, endereço dele. Menor elemento, endereço dele. Imprimiu, ó, a posição 3, 4 e 5. Então, ó. 0, 1, ó. A posição 2. Porque, assim, esse aqui é o índice 3, 4, 5, né? Então, ó. Na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu pedi para imprimir até aqui, ó. Tá vendo como eu imprimi 2 até 5? Então ele imprimiu o cara da posição 0, 4, que era o que estava ali. Agora eu imprimi do 3 para frente, ó. E imprimi do início até a posição 4. Olha que legal, cara. Pô, professor. Deu certo, hein? Deu, entendeu? Por que deu certo, professor? Porque tá vendo que a minha entrada, ó, o vetor não começou de 0? É por isso que bateu esse cara aqui, ó. Agora, se eu tivesse começado o vetor do 0, aí ia ficar bem parecido com o que vocês estão vendo ali, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um vetor de 10 posições. Ó. Cara 9 na posição 9, cara 0 na posição 0. Ó, 2 a 4, só que eu pedi para imprimir, ó. Cadê aqui o código fonte? Eu pedi imprimir, ó, de 2 a 5, ó. Mas ele imprimiu, ó, do 2 até o 4, porque o 5 não entra. O cara menos 1. Aí eu pedi imprimir do 2 para frente, ele imprimiu, ó, do 2 para frente. Pedi para imprimir do final até o 4. Aí ele vai... Ele não vai no 4, ele vai no cara antes do 4, ó. Legal? Tranquilo, né? Vetores, cara, vetor em Python é, pô, é uma das grandes maravilhas da matemática, cara. Buscando os menores no vetor, né?
Escreva um programa que lê um vetor de números inteiros de tamanho n, depois solicite ao usuário um número inteiro. Faça um programa que pesquise o número inteiro. Agora é o famoso busca. Isso aqui a gente vai aprender, usa em banco de dados, um monte de lugar. Que pesquise o número m nesse cara aí e qual é a posição que ele foi encontrado. E a gente, esse vetor vai acontecer muitas vezes, esse elemento pode acontecer, entendeu? A gente quer contar quantas vezes ele aconteceu naquele vetor. Então, vamos supor que você está procurando. Esse aqui é um exemplo clássico. Tu quer ter uma lista de nomes, tu passa o nome, cara. Eu quero saber, esse nome foi encontrado nessa lista? Tá. E tem mais, ele apareceu mais de uma vez? Pode ser uma. Vamos lá, vamos supor que vocês estão lá no Web Academy, a gente pede para vocês fazerem um site de comércio eletrônico, tá? Beleza? E as pessoas estão entrando lá, tu quer saber, cara, eu quero saber se o cliente número tal fez uma compra esse mês. CPF tal fez essa compra esse mês. Pô, ele fez. Ele fez mais de uma compra esse mês? Mostra pra mim todas as vezes que ele fez essa compra. Aí, cara, isso aqui a gente usa todo dia, bro. Todo dia. Então é um problema simplaço que a gente faz. Então o que é dado de entrada pra gente? A lista de clientes e o nome do cliente. Aqui no nosso caso, um número de inteiros e um número inteiro, pô. Mesma coisa. O que a gente tem que prover, tá? As posições e a quantidade de números menores que é a outra coisa, né? A quantidade de números menores que foram dados pra gente. Vamos lá. Fazer o fluxograma. Tá aqui, olha lá. Pegou o cara. Aí aqui é a nossa entrada. Tem duas entradas. Então tem a entrada que é o vetor e tem a entrada que é o número da nossa chave, tá? Aí inicializa o contador e o i. Aí o que ele vai fazer aqui, ó? Tamanho do vetor. Vocês já viram que eu não vou usar. Eu gosto de usar o len, né? Deixa eu não usar size, eu vou usar o len aí do cara. Len do vetor. Aí, ó, se o vetor i for igual a m, ó, ele vai imprimir o cara. Se não, ele vai contar quantas vezes um cara menor que esse cara apareceu e conta. Aí vai incrementa o vetor. Tá vendo como ele fez basicamente como eu tinha feito ali? Aqui ele já tentou não usar muito biblioteca, tá? É um negócio bem mais roots. Esse aqui eu não vou executar, não. A gente vai implementar muito mais coisas daqui a pouquinho. Bora falar sobre strings, cara. String é um cara muito especial em Python, cara. Muito especial em Python. Porque, olha lá. Quando a gente define uma string, a gente está definindo uma sequência de caracteres. Muitas linguagens, Python não é a única que faz isso não. Python trata a string de uma forma bem especial. Muito especial. Eu digo assim, tão especial que às vezes a gente se confunde com ela, tá? E ela faz parte da base do tu não precisa de biblioteca, a NumPy, por exemplo, para manipular strings. Mas olha uma coisa engraçada. As strings são arrays, cara. E esse é o ponto. Uma vez que você cria uma string, você pode utilizar ela como se fosse um array para fazer as coisas. E fica igualzinho um array. Só que em vez de ser um array de números, é um array de caracteres. Lembra que quando a gente imprime o array. Tipo, eu vim aqui, imprimi o array. Imprimi o array vetor. Tipo, chega aqui e imprime vetor. Print vetor. Cadê aqui? Isso aqui foi uma impressão que eu esqueci de fazer, né? Print vetor. Se isso aqui fosse, vamos supor que fosse uma string vetor, o vetor fosse uma variável string, eu colocar o meu nome lá, Moisés, eu falar print vetor, ia aparecer Moisés, entendeu? A variável string é um array, é como se fosse o endereço da rua, o endereço daquele cara que tu criou. Então, cada caractere é indexado. Então, assim, eu quero saber quem é o primeiro caractere daquela string. Tu coloca, pô, se ela for um array, tu coloca um índice nela, ela pega o array 0 dela, tá? Eu quero saber qual é o último. É só tu pegar o número, o elemento dela, tira um e tu pega o menor elemento, o último elemento que ela tem. E aí vai, tá? Então isso que é muito bacana porque a gente consegue manipular string de formas muito, mas muito fáceis. Muito fáceis mesmo. Acho que é muito bacana isso. Cadê aqui? Eu relativo aos índices? Tá, beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá aí, ó. E da mesma forma como a gente manipula array, tu pode manipular string. Bora pegar um exemplinho aqui bem bobinho aqui. Vou apagar esse cara aqui.
Na verdade, acho que eu vou copiar esse cara aqui para um outro lugar, cara. Deixa eu criar um próximo arquivo aqui. Esse arquivo que a gente mexeu aí eu achei legal. Touch exemplo.py. Deixa eu abrir o touch agora aqui, vamos lá. Não, peguei o cara errado. É esse cara aqui que eu quero abrir. Open hello.py. Opa. Peguei o mesmo cara. Deixa aqui. Abrir de novo. A gente quer o exemplo. Tá aqui. Deixa eu aumentar o bichão. Eita, acho que ficou um pouco grande. Tá, beleza, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma variável string, sei lá, nome. Igual, eu vou colocar aqui Djalma Batista. Olha que legal aí. Né? Djalma Batista. Pô, legal, show de bola. Print nome. Professor, não precisa de muitas coisas, né? Claro, não precisa. Vamos executar agora esse cara. Vamos lá, clear. Python. Exemplo. Djalma Batista. Pô, legal, professor. Bora tratar agora esse cara como se fosse um array. Então, esse cara aqui, se fosse um vetor, eu inicializei aqui com array. Pô, beleza. Agora eu vou tratar ele, vou imprimir agora somente o terceiro elemento. Que vai ser o cara que está na casa 02, né? Então, ó 01, quer dizer, na quarta posição, 01, quer dizer, 0, 1, 2, 3. Vai ser o L que a gente vai imprimir. Então aqui ele tem que imprimir o L. Agora eu vou imprimir somente, eu vou querer imprimir somente Batista. Então eu vou imprimir, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou imprimir do 6 para frente. Nome 6, 2.0. Ou 2 pontos vazio, né? Depois eu vou querer imprimir somente Djalma. Aí tu apaga aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, é o 6. Põe o 6 aqui, pô. Lembra, ele não vai imprimir o cara, ele vai imprimir o cara até o cara antes. Entendeu? E agora eu vou imprimir um cara no meio aí. Eu vou chamar de... vou pegar aqui o... Djalma Bar. Mabatista. Aí, vou imprimir esse cara aqui. Vai ser engraçado, né? Nome. Mabatista, cara. Então eu vou tirar 6 até o 4. Vai ser do 4. 6, 7... 6, 7, 8, 9. Acho que é até o 9 aqui. Olha aí, eu estou lidando com string igualzinho como se fosse lidando com vetor. Mabate. Pô, cara, olha aí, ó. Djalma Batista, o L, Batista, Djalma Babate. Olha aí. Vamos acertar esse cara aqui, que era o 10, cara. Foi mal. Mabati. Aí sim. Agora foi, olha aí. Então, olha que uma... Assim, professor, mas por que essa loucura? Porque aí, quando tu começa a manipular array, vetor e tal, tu não precisa pensar uma coisa diferente. Pô, é a mesma manipulação. Aí alguém pode perguntar, fazer aquela cara assim, porra, professor, se a gente precisa de um NumPy para manipular array, por que a gente não precisa de NumPy para manipular string? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem explicação para isso, cara, mas eu não lembro dela. Tá? Tem explicação para isso. Olha uma coisa legal. Aí aqui, bora falar sobre números negativos, cara. Professor, o senhor falou que eu não posso acessar um array com um tamanho maior do que ele tem, senão dá erro. É verdade. Eu vou colocar print aqui, ó. Nome. Aí eu vou passar um índice que não tem nesse array. 10. Não, 10 não. Vou passar 20. Bora ver o que vai acontecer? Bora. Olha aí, cara. Index out of range. Igualzinho. Não vou nem falar. Igualzinho o erro do array. Pô, você é array, né? É. Mas uma coisa legal. Se você colocar... Isso aqui é uma coisa que não acontece normalmente em linguagem de programação. Outra linguagem de programação, isso aqui daria um erro. Mas aqui tu pode fazer. Se tu colocar -1, é como se ele voltasse o array lá. Assim, tipo, ele desse uma ré, aí tipo assim, o P. -1, ele volta pra cá. Ele volta pro início. Então, -1 é o último cara.
Olha que loucura. Ó, deixa eu salvar lá, né? Limpar a tela. Ó, o último cara é o primeiro, pô. -1. Quer dizer, o -1 é o primeiro. Tu colocou -1, tu tá pegando o último cara do array. Entendeu? Então você pode imprimir também o array. Tu pode imprimir crescendo, ele vai imprimir do início até o final. E se tu imprimir do negativo, indo para mais longe, agora indo pegando o array do tamanho negativo dele, tu imprime ele do final pro início. Olha que doideira, né, professor? Cara, mas o Python permite essas doideiras aí. Mas olha lá, como não existe -0, aí é outra brincadeira aqui, né? Quando você pega os valores positivos, vai de 0 a 5. Quando você pega o valor negativo, vai de -1 a -6. É só esse cuidado que você tem que tomar, tá? Galera, como é que tá indo até agora? Levanta a mão aí, professor. Esse negócio aí é doido, hein, professor? Levanta a mão quem tá achando esse negócio meio... Ou tá tranquilo? Se tá tranquilo, levanta a mão pra cima. Vamos primeiro saber. Levanta a mão quem tá achando que tá de boas, assim, professor. Razoável, tá de boa. Isso aí não parece ser ciência de foguetes, não. 6. Quem tá vendo isso aqui pela primeira vez? Cara, nunca vi. Nossa senhora. Levanta a mão agora. Pode baixar e levanta a mão. Quem tá vendo isso aqui pela primeira vez? Só não sei que diabo é isso. Tu tá falando aí, parece ser. Acho que eu só tô inventando palavras aí, professor. Isso não existe, não. Galera, pra quem tá vendo isso pela primeira vez, qual é a minha recomendação? É praticar, tá? A gente só desenvolve tranquilidade com essas coisas quando a gente pratica bastante. Por isso que a listinha do CodeBench aqui já tem uma listinha para a turma de vocês de exercícios só dentro dessa área aqui, tá? Que é da parte de listas, strings e vetores. Faça esses exercícios que tá aqui para vocês pegarem. E obviamente, não preciso dizer, né? Vocês deveriam procurar. Tem muita coisa por aí na internet para treinar, tá? E para quem tem acesso, né? Tá bacana. Eu acho que é a hora que a gente usa a inteligência artificial para ajudar a gente. O que você faz? Você pede para IA, cara, cria para mim um exercício para eu tentar programar. Eu quero aprender vetores. Cria um exercício, 3 exercícios que eu tenho que manipular, entendeu? É legal pra caramba, entendeu? Olha aí, o Gelson tá dando um exemplo que eu, que não entendo de moto, achei legal, porque tá dentro de um contexto que talvez vocês conheçam melhor do que eu, pô. O cara vai subir na marcha da moto, chega na última, aí ele sobe mais uma, volta pra primeira. Me amarrei nessa, cara. Imagina. Tu tá rapidão e ela engata no primeiro. Opa, garoto. Tomara que não seja assim, hein? Vamos lá, pessoal. Olha uma coisa que é interessante, né? Que a gente tem que comentar, né? Strings, cara, tem um problema. Olha o problema. E essa aí talvez seja a maior diferença entre arrays e strings, ou as strings dos arrays. Se você pegar uma string de um array, assim, você pegar uma string, criar e tentar trocar, escrever um elemento nela, dá erro. Por que isso, professor? Porque a gente não pode mudar uma string. Como é que é, professor? Eu não posso mudar essa string. Se eu tentar aqui fazer isso aqui, ó, nome, posição, eu vou trocar aquele de Djalma ali para D minúsculo, a posição 0. Recebe Dzinho. Só de tentar executar isso aqui já vai dar um erro. Opa! Você não pode trocar. Não pode trocar, não pode trocar. Agora, se eu fizesse isso aqui, olha o que eu vou fazer. Olha a zoeira. Olha a zoeira. Eu vou comentar esse cara aqui, ó. O meu exemplo vai ser melhor do que esse exemplo que tá aqui. Vai lá. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Igual array. Aí eu vou passar aqui, ó. Eu vou colocar Djalma Batista também, tá?
Vai dar um trabalho fazer isso aqui, mas eu vou fazer porque, pô, vocês merecem, cara. Vocês são os caras de fé, bicho. Vamos lá. Rapaz, isso aqui vai ser muito louco. Ó. Opa, tem que ser aspa dupla. Opa. Quem programa faz ao vivo, professor. Exatamente, cara. É a alma da programação. Tá aí. Cara, por acaso esse código vai funcionar. Professor, o senhor tá muito certo. Eu faço esse. Eu tenho esse clima assim da confiança, mas não sei não, tá? É só pra fora. Vamos ver. Vamos ver aqui. Papapá, o que eu errei? Papá, nome arrays, not defined. Ah, porque tem que botar o NumPy, né, cara? Foi mal, olha. Desculpa aí, né, garotão? Aqui já tem que ter NumPy, né? Olha aí. Olha aí. Imprimiu o cara, né? Imprimiu o cara. Agora deixa eu tentar imprimir de novo o Djalma lá agora, o Djalminha. Aí agora eu vou imprimir print nome. Djalma Batista. Imprimiu, bacana. Olha aí, ele imprimiu ó, o Batista. Vai imprimir o Djalma. O Mabate. E. Ah, eu esqueci de salvar, cara. Vou trocar o nome por D minúsculo, né? Aí vai. Deixa eu colocar aqui de novo. Olha aí, agora o Djalma ficou minúsculo. Tu vê que ele imprimiu as mesmas coisas que o outro. Obviamente tá com a formatação óbvia, tá diferente, tá? Óbvio, tá diferente. Porque esse cara aqui, tá? É, é, uma, é um array com um monte de strings separadinhas lá, um monte de caracterezinhos separadinhos lá dentro dele, tá? Mas você vê que agora, agora eu vou fazer a outra zoeira aqui, né? Trocando esse cara aqui por esse, ó, tu vê que essa sequência de comandos aqui executou igualzinho para os dois? Igual. Igual, cara. Você vê que a gente trata arrays e strings quase igual. A única coisa que a gente não pode fazer, a gente não pode mudar uma string. Essa que é a diferença. Para mudar uma string, você tem que colocar um outro valor novo nela. Tipo, se eu colocasse um novo valor aqui dentro, aí ele aceitaria. Porque você destruiu a string antiga e colocou uma nova. Agora, pegar uma string, só um pedaço dela e alterar, ele não permite. Tá? Isso é uma coisa da linguagem Python. Tá? É o que ele está mostrando o que está acontecendo aí. Tá? Então é uma regra. Assim, porque tem que ser assim. Tá? Olha as operações que a gente viu aí, né? Então, tem um len que vocês viram utilizar, né, para quantidade de caracteres. O len serve tanto para arrays quanto para strings. Vocês viram usar len lá para o vetor de tamanho de número, mas ele serve do mesmo jeito aqui para a quantidade de caracteres da string. Então, você passa a len, você sabe o tamanho da string. Se você quiser converter um número em string, aí você coloca um número aqui que você quiser, aí passa a função str, aí ele pega esse número aí, já converte em string. O operação maisinho, ele concatena as strings. E o S, ele multiplica a string. Bora fazer um. Bora, esse cara aqui, todo mundo conhece. Agora, esse cara aqui, ele já não é tão conhecido. Bora dar uma testada nele, só pra gente ver ele funcionando, tá? Então, deixa o nome aí travadinho. Eu vou tirar agora aqui o array e tirar essa parte aqui. Aí eu vou pegar aqui um exemplo aqui. Exemplo. Vou colocar aqui é o caractere A aqui, ó. Aí exemplo multiplicado vai ser o exemplo vezes 5. Aí eu vou colocar print exemplo multiplicado.
Vamos salvar, vamos rodar. Olha aí, ó. Pô, professor, maneiro, hein? Isso aqui às vezes evita de você fazer algumas coisas que, pô, fazer um laço, não sei o que. Cara, ele já vem aqui, te multiplica e já joga o cara. Ele replica a string. Se a string fosse maior, professor, ele replicaria a string toda. Se você colocasse assim, ó, ABC, ele colocaria ABC 5 vezes. Ó. ABC, 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 ABC. Então dá para fazer muita coisa interessante com essa função aqui do Python, tá? A procura do caractere. Faça um programa que lê uma palavra do teclado. Se a primeira letra do palavra for o caractere P, independente de ser maiúsculo ou minúsculo, imprima. Posicione todas as ocorrências de P na palavra. A quantidade de ocorrências de P na palavra. Caso a primeira palavra não seja o caractere P, imprima string válida. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vê aqui. Então vai vir uma palavra, que vai ser um string. E a posição do valor M, quantidade de números menores que M. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Deixa eu arrumar esse cara aqui pra gente poder ler melhor, né? Tá aqui. Então ele vai pegar, pra gente saber, identificar, né? Dentro de um array. Quem vem primeiro, né? A gente compara a string 0. Pô, beleza, a gente vê a string 0. Pô, é maior que o cara? Aí, pô, legal, a gente já consegue entender. Se esse cara aqui, ou ele é P, ou ele é P. Ou tem muitas formas de fazer isso aí, tá? Tu pode pegar esse cara, jogar no lugar e colocar upper, diminui ele, pega o primeiro elemento, uppercase nele, compara com pesão. Foi pesão, pô, aí tu já sabe o que tu pode fazer, tá? Aí depois tu vai comparar quantos P's tem aqui dentro. No caso aqui, o primeiro elemento aqui, ó, é um C. Aí já era, é falso. Aí bora ver aqui, ó. Tá aqui a palavra input, ó. Ele já tá. Aqui ele já se deu uma simplificada, né? Ele pegou a entrada, não quis nem saber, né? Ele pegou o input, entendeu? E já colocou todo para caixa alta, não quis nem saber. Tá? Aí ele perguntou se a palavra 0 era P. Era 0? Pô, imprime. Pô, imprime, beleza. Aí vai começar a fazer a procura da quantidade de palavrinhas lá tal. São menores que P. Tá? E caso aqui a palavra P não fosse P, ele colocava string inválido. Tá? Esses exemplos que eu passo mais rápido, pessoal, é para vocês fazerem depois, tá? A gente não tem muito tempo, não. São 8 horas e 32 minutos. A gente vai começar essa parte aqui das operações com a string depois do intervalo, tá legal? Então, eu vou dar um intervalinho agora, 15, 20 minutinhos, aí vamos marcar aqui, tipo, são 20 e 33. Então, 10 para as 8 a gente volta, no meu caso aqui vai ser 10 para as 9. Eu vou interromper a gravação para formar um vídeo e depois eu inicio outra gravação com o vídeo para não ficar muito grande, tá legal? Então, deixa eu parar aqui agora. Vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo.